Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estranha História. Tinha um tempo que eu não postava vídeo aqui no canal, né? Porque, como eu disse em vídeos anteriores, eu estou na reta final do doutorado agora, então estou tendo pouco tempo para atividades paralelas. Mas eu aproveitei para tirar um tempinho porque o YouTube me recomendou, assim, meio aleatoriamente, um vídeo do Brasil Paralelo sobre Galileu. E como é um tema que eu já postei vários vídeos aqui no canal sobre, né, tem até a aula do curso Ciência e Religião através da História sobre o caso Galileu. Achei que seria interessante assistir esse vídeo aqui com vocês, né? É, eu ainda não vi o vídeo, eu vou dar play aqui e assistir pela primeira vez e passar algumas impressões, né? Ver o que esse documentário tem de bom ou de ruim aqui na minha avaliação, né? Para quem não sabe, eu sou historiador, doutorando exatamente na área de ciência e religião, é, das relações históricas entre ciência e religião, né? Mais especificamente, meu tema tem a ver com biologia do século XX e XXI, mas também acabo pesquisando bastante sobre outros temas relacionados a essa temática mais ampla, né, de ciência e religião, entre elas o caso Galileu. Então vou assistir, vou dar o play aqui e assistir pela primeira vez. Eu realmente não assisti nada sobre isso desse canal, e vamos ver, né, o que que dá. Nessa temporada, teremos episódios como o caso de Mariana Ferrer, a morte de Marielle Franco, o julgamento de Galileu Galilei, a morte de Toninho do PT e muitos outros. Invariável. Vocês estão prontos? Quarta-feira, 22 de junho de 1633. No convento dominicano de Santa Maria Sopra Minerva, em Roma, um penitente, vestido com o tradicional robe branco, se ajoelha diante de 7 cardeais inquisidores e lê uma confissão. Fui julgado fortemente e suspeito de heresia por ter sustentado e acreditado que o Sol está imóvel no centro do mundo e a Terra não é o centro e se move. Com coração sincero e fé não fingida, abjuro, amaldiçoo e detesto os erros e heresias acima mencionados. Juro que no futuro nunca mais direi ou assevero, oralmente ou por escrito, qualquer coisa que possa causar uma suspeita semelhante sobre mim. Como um dos maiores cientistas da história foi colocado nesta situação, humilhante ritual de abjuração. Para entender o caso Galileu, precisamos estudar sua vida. Galileu nasceu no mesmo mês no qual Michelangelo morreu, em fevereiro de 1564. O mesmo ano no qual Shakespeare nasceu. A Europa passava por um momento de efervescência e grandes mudanças que iriam reverberar na filosofia, na ciência, na política, na cultura e nas artes. Ele era o filho mais velho do casal, Vincenzo e Giulia, com quem teve Essa foto do Vincenzo Galileu, na verdade, é o Johannes Kepler, né? 7 filhos. Em 1574, aos 10 anos, ele muda para Florença com a família. Vincenzo, seu pai, era músico da corte e circulava entre os meios afluentes da Toscana, o centro da Renascença. Existem alguns escritos, por exemplo, são pouquíssimos os escritos que restaram do pai de Galileu, mas que demonstram um bom conhecimento teológico, por exemplo, na época, algo no nível de um sacerdote, um padre mediano. É um homem que teve um acesso à cultura muito grande, muito mais extenso do que a maioria das pessoas da sua época, do seu tempo. Conhecia muito de história da música, era muito entendido em história natural. Então, o pai de Galileu, sem dúvida nenhuma, exerceu uma influência muito direta e muito grande sobre o filho, e é do pai que Galileu herdará um espírito investigativo. Entrou Eu sinceramente não sei dessa relação do Galileu com o pai dele, nem da biografia do pai do Galileu. Mas essas questões que ele fala ali sobre um conhecimento na área de teologia, música, história natural, né, diversas áreas que para nós hoje são muito distantes, na época realmente eram muito próximas, né? Então, na formação clássica ali, as pessoas tinham contato com todos esses temas misturado, né? O próprio Nicolau Copérnico, né, antes de Galileu ali, defensor do heliocentrismo, era uma pessoa que tinha formação, na verdade, universitária em direito canônico, né, que é o direito da igreja, os códigos ali da igreja católica. Nesse meio, no meio da sua formação, ele tinha contato com filosofia, inclusive filosofia natural, que é o que a gente chamaria mais ou menos de ciência hoje, né? Então eram temas muito próprios, né? As pessoas tinham formação intelectual, assim, principalmente universitária, acabavam encontrando de fato todos esses temas meio que misturados, né? Em alguma medida.
Entrou na Faculdade de Medicina de Pisa em 1581. Em pouco tempo, adquire a fama de ser inconformado e debatedor. Os diagramas da faculdade eram supervisionados pelos jesuítas. Porém, ele estuda medicina por apenas alguns meses. Em 1585, abandona a universidade, sem nenhum título, e começa sua carreira profissional dando aulas particulares de matemática e filosofia natural. Com a padrinha Um detalhe sobre isso, né? Essa questão de sair da faculdade sem nenhum título. Na verdade, o título nessa época não era de grande peso, né? As pessoas faziam a formação universitária para terem formação para atuar. Então, geralmente, a pessoa que ficava até o final da formação para poder obter um título era alguém que ia dar aula, geralmente, né? Obter um título ali de mestre ou doutor, né? Que eram mais ou menos equivalentes. Só a terminologia que mudava de faculdades ou de universidades. Mas não era hierárquico como é hoje, né? O doutor depois do mestre. Mas nesse período, quem ficava geralmente para o final e fazia as provas de título mesmo, geralmente era uma arguição oral diante de uma, como se fosse um teatro mesmo, né? Uma plateia de pessoas qualificadas, né? Uma espécie de super banca, é o que seria o equivalente mais ou menos à banca de hoje, mas a banca de hoje tem 4 pessoas, 5, às vezes 6 no máximo, né? Uma banca de doutorado. Mas enfim, eu estou falando isso porque não deve surpreender tanto o fato de sair da universidade não é uma atitude tão assim de desistência, digamos assim. Não era na época como seria entendido hoje, né? Então só um adendo aí. apadrinhamento do Marquês Guidobaldo del Monte, um aristocrata interessado em ciência, em 1589 Galileu se torna professor de matemática na Universidade de Pisa, a mesma que ele havia abandonado sem nenhum título, 4 anos antes. No tempo de Galileu, o que imperava em termos de visão científica? A visão aristotélica. E por que a visão aristotélica ela se tornou tão difusa na Europa? Por uma série de razões. Se nós pegarmos o fim, né, do Império Romano, nós vemos que lá no finzinho do Império Romano, o que ocorreu? A partir do ano 313, o imperador romano Constantino, ele deu liberdade de culto aos cristãos. Então o cristianismo ele triunfa sobre Roma. O cristianismo, que era uma religião perseguida pelo Império, de repente ele triunfa sobre o Império, e a própria mãe do imperador, né, foi canonizada, Santa Helena, era cristã, influencia o filho dá essa liberdade religiosa, e nos inícios ali do século V, nós temos a grande produção literária do maior teólogo da época, de um dos maiores teólogos, que foi Santo Agostinho. E Santo Agostinho foi cognominado, apelidado como doutor da graça, com razão, porque foi dos autores cristãos mais profícuos, né, mais frutuosos, que escreveu praticamente sobre todos os assuntos do cristianismo e codificou a teologia. Mas Agostinho, antes da sua conversão, era um filósofo que se aproximou de várias linhas filosóficas e elegeu uma como sendo uma filosofia capaz de traduzir um pouco melhor as ideias cristãs, que era o platonismo, as ideias de Platão. Então, nós podemos dizer, né, alguns autores até brincam com isso, dizendo que Agostinho batizou Platão. Então, todo o instrumental teórico da filosofia platônica é absorvido por Agostinho para interpretar esta lógica cristã que, pouco a pouco, começa a influenciar as leis, a economia, a política. Então, o cristianismo ele foi tendo uma penetração social muito grande. E é este processo de penetração social do cristianismo que nós chamamos de cristandade. O que é a cristandade? É a ordem social regida e inspirada pelos princípios do evangelho, do cristianismo. E isso vai se desenvolvendo ao longo da Idade Média. Mas, na Idade Média, ali no século XIII, vem Tomás de Aquino. Só um comentário sobre isso tudo, né? A ideia, assim, de que Santo Agostinho batizou Platão, né? Que realmente é muito dito. O Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, ele já tinha contato com o platonismo muito antes dele se envolver com o cristianismo, de descobrir o cristianismo e se descobrir um cristão, né? Então essa relação cristianismo-platonismo, você pode ler ao contrário também, né? De que Santo Agostinho platonizou Cristo, né? Acho que seria um julgamento igualmente justo. Então, quando se fala a partir daí de uma vitória do cristianismo na área dos valores, da cultura, das leis, etc., é uma vitória de um cristianismo platonizado e romanizado e com uma série de outras influências, né?
Eu estou dizendo isso não para falar que o cristianismo foi pervertido ao longo da história, não é nem essa a questão, é simplesmente de que quando a gente. Esse tipo de argumento, assim, de que o cristianismo ele triunfa em todas as áreas, é um argumento que não pode ser visto como assim, um cristianismo é, original, inicial, puro, imaculado, que vai removendo tudo e entrando no lugar das outras referências. Não. É um cristianismo que vai se misturando, se apropriando, né, das outras referências e trabalhando junto com elas ali. Tanto é que ao longo da história, não só lá na Reforma, lá na frente, na Reforma Protestante de Lutero, Calvino, etc., mas muito antes, até nesse período aí, século XII, século XIII, século XI, há muitos movimentos internos de reforma, de busca de um cristianismo mais antigo, mais verdadeiro, mais primitivo, porque justamente a história do cristianismo é uma história de transculturação, né, como se diz, de transformação da cultura ao longo do contato com outras referências, né? Então não tome de forma muito, não compre muito barato essa ideia do cristianismo ser a matriz da sociedade ocidental, né? O cristianismo transformado por outras referências ocidentais, como o direito romano, como a filosofia, diversas linhas da filosofia grega, estoicismo, platonismo, os neoplatonismos vários, né, medioplatonismos, etc. É um conjunto de referências que vão transformar o cristianismo nesse cristianismo triunfante, né, que não é o cristianismo, e não é idêntico, né, em termos históricos, culturais, de crenças, de práticas, de organização institucional, de organização eclesiástica, etc., que o cristianismo lá de Paulo no século I, né? E Tomás de Aquino, ele passa a utilizar outras fontes para além das fontes platônicas ou de outras fontes. Então Tomás de Aquino vai valorizar inclusive os escritos de Aristóteles. Ele entendeu que Aristóteles conseguia oferecer um instrumental teórico, um instrumental lógico, melhor do que Platão, para interpretar as realidades da fé cristã. O Aristóteles Muito a ver também com questões de, digamos assim, a moda filosófica do período, né? Santo Agostinho, quando pensava o cristianismo, pensava numa realidade em que a grande corrente filosófica era o platonismo. E Aristóteles e Tomás de Aquino vai fazer isso num período em que a grande referência filosófica é Tomás de Aquino, ó, é Aristóteles. Acho que eu inverti, né? O Tomás de Aquino vai pensar o cristianismo num caldeirão cultural que já é aristotélico, né? O mestre dele ali, de Tomás de Aquino, né? Por exemplo, era um aristotélico, é um período em que as obras de Aristóteles foram redescobertas e traduzidas para o latim, né, a partir de fontes gregas e árabes, alguns séculos antes. Então, é um período de grande dominância já do aristotelismo na cultura, na filosofia. E o Tomás de Aquino, dentro desse contexto, vai, de fato, batizar agora Aristóteles ou aristotelizar o cristianismo, né? Então, também é uma coisa que não são movimentos que devem ser reduzidos a esses autores, né? Santo Agostinho traz o platonismo para dentro do cristianismo e Tomás de Aquino traz o aristotelismo para dentro do cristianismo. Na verdade, isso é um movimento muito mais amplo, cultural, assim, de proporções continentais mesmo, né? Da Europa, norte da África, principalmente. ele tinha uma visão, uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma visão do universo, que era muito mecanicista, né? Então, que é uma visão de um mundo que funciona de maneira perfeita. Aristóteles, por exemplo, ele fala dos planetas e fala, exemplifica, inclusive, né, dizendo que os planetas eram esferas perfeitas, quase como se fossem esferas revestidas de um cristal liso, né, sem nenhum tipo de imperfeição, e que o movimento desses planetas seria um movimento circular perfeito. Outra coisa que pesava muito era a visão, né, de Ptolomeu. Ptolomeu foi um sábio do século I. Né? O Ptolomeu morreu no ano 168 depois de Cristo. Então está ali no século II, né, bem no início da era cristã. Essa visão de Ptolomeu da Terra como centro, dos planetas se movimentando, né, que no fundo é a visão geocêntrica, né? Então isso aí é o que imperava. Esse mundo mecanicista aristotélico, é a Terra no centro, os planetas em movimento, segundo Ptolomeu. Então, nós temos essa dicotomia aristotélico-ptolomaica,
né, que é o que Só um adendo, né? O Ptolomeu ele sofistica bastante, desenvolve o pensamento de Aristóteles sobre astronomia, né? Ou astrologia de uma forma mais ampla, né? Não no sentido moderno, mas de conhecimento sobre os astros, né? A astronomia tem mais a ver com a regularidade e os cálculos matemáticos a esse respeito, e a astrologia é o conhecimento sobre os astros na sua totalidade, né? Que engloba aí nesse período a astronomia. Então, o modelo ptolomaico não é idêntico ao aristotélico, né? Só um adendo, porque vão existir vários aristotelismos astronômicos ao longo da história, e o de Ptolomeu talvez seja o mais importante até a chamada Revolução Científica ali de Copérnico, Galileu e as figuras que devem aparecer aí no vídeo. orientava a visão de todo mundo. E essa visão, ela parecia ser uma visão, do ponto de vista racional, muito ajustada. Por quê? Porque a partir dessa visão você consegue prever alguns fenômenos. Então, essa possibilidade de medir alguns fenômenos induziu a população da época, né, empiricamente inclusive, induziu a imaginarem que aquilo ali funcionava perfeitamente. É neste mundo Fato funcionava em alguma medida, né? O método, o modelo ptolomaico era bastante útil em cálculo de várias questões para efeito de produção de calendários, né? De cálculos de que data que cai tal festa religiosa, por exemplo, que era algo muito importante para a igreja. Fazia-se muitos cálculos assim, de eclipses, esse tipo de coisa, né? Previsibilidade da posição dos astros, é a chamada astronomia matemática, né? É um modelo realmente para cálculos. Funcionava, tinha alguns problemas que levou a constantes revisões, né? O modelo ptolomaico também não permanece idêntico ao longo da história, ele vai sendo adaptado por outros autores, alguns autores árabes, outros autores da Europa Latina também depois, justamente para ir melhorando, né, esses cálculos, para ir deixando esse modelo mais bonitinho até o momento em que ele vai ser subvertido mesmo pelo copernicanismo, representado, por exemplo, pelo Galileu, né? regido pelo geocentrismo organizado pelo sistema aristotélico e ptolomaico que, em 1592, aos 28 anos, Galileu se torna professor de matemática na Universidade de Pádua, um posto de prestígio que ele vai ocupar por 18 anos. Neste período, as suspeitas heliocêntricas já borbulham dentro do cientista. Em uma carta para Kepler, de 1597, Galileu já admite que considera a opinião de Pitágoras e de Copérnico muito mais provável do que de Aristóteles e Ptolomeu. E Copérnico ele não chegou a ser padre, mas ele foi cônego e se dedicou muito à ciência, e ele vai começar a levantar as bases que iriam abalar o geocentrismo, as bases do heliocentrismo. O Copérnico ele vai dizer, não, o Sol é o centro. E todos os planetas giram em torno do Sol, inclusive a Terra. Então você tira essa centralidade da Terra. E o Galileu ele vai se aproximando dessa visão copernicana. Só que coisa que o Galileu nunca conseguiu fazer durante a vida. Ele não conseguiu demonstrar a veracidade dessa hipótese copernicana. Gostou desse trecho? De fato, Galileu não conseguiu demonstrar no sentido assim de oferecer provas empíricas muito convincentes, porque isso não foi possível até o século XIX, basicamente, ou alguns dirão até a teoria da relatividade de Einstein, e a explicação da gravidade relacionada à questão da deformação do espaço-tempo e tal. Mas os argumentos de Galileu vão ser fortes o suficiente, e observações empíricas também para corroborar os seus argumentos vão ser fortes o suficiente para convencer ali uma série de eminentes filósofos naturais, né, eminentes cientistas do período, a partir ali do século XVII, XVIII, no século XVIII, por exemplo, o geocentrismo vai estar realmente já muito em baixa, antes de uma demonstração patente assim da veracidade do modelo heliocêntrico. Então é importante dizer que o fato de Galileu não ter provado, né, porque essa questão de prova é muito complicada na história da ciência, né? Muitas vezes se diz que tal modelo foi provado e depois ele é desprovado, aquela prova já não é considerada mais uma prova, porque estava baseada em pressuposições que o próprio cientista não era consciente delas, né? É o que se chama de hipóteses auxiliares. Vocês podem procurar aí sobre a questão
a crítica de Dewey e Quine à filosofia do Karl Popper, né, do falsificacionismo, porque o Karl Popper fala sobre a verdadeira ciência, né, um filósofo austríaco ali do século XIX-XX, fala sobre a questão da ciência ser definida pela sua falseabilidade, né? É o chamado falsificacionismo. Você pode dizer que algo é científico se ele pode ser contradito, né, por outros argumentos e evidências. Só que, na verdade, essas avaliações são sempre provisórias, porque tanto as afirmações quanto as contradições sempre se baseiam em premissas mais básicas, né, que podem elas estarem erradas e não o resultado do raciocínio. Mas se a premissa estiver errada, você tem que rever toda a contradição e a afirmação, né? Então, toda a ideia contém essas chamadas hipóteses auxiliares inconscientes, né? É, mas, enfim, isso aí é tema para outra conversa. Só para dizer isso, né? Que a questão de prova, de falar que alguém provou ou desprovou algo na história da ciência, é sempre muito complicada, muito mais complicado do que a gente costuma imaginar, né? Então a gente costuma falar mais em argumentação e o sucesso, né? A pertinência desses argumentos em determinados contextos ali sociais de validação de uma teoria, né? Bom, mas o vídeo acabou assim meio do nada. Eu acho que tem outras partes desse vídeo, então eu vou vou procurar aqui e vamos ver se tem alguma coisa interessante nelas também. Bom, realmente tinha outra parte do vídeo aqui, parece que tem mais outra ainda. Essa é de 3 minutos. Vamos lá, vamos ver o que tem nessa aqui. A visão, né, a respeito do Galileu que eu tive durante muito tempo da minha vida foi a visão do recorte histórico que eu recebi na escola através dos meus professores de ciência, de física, que apontavam Galileu como um herói que no século XVI e início do século XVII lutou contra a impiedosa Inquisição, né, que queria limitá-lo, que queria impedi-lo de desenvolver a ciência, e que por isso foi torturado, perseguido, né? Eu me lembro que no tempo de escola eu cheguei inclusive a ouvir que Galileu tinha sido morto, inclusive, pela Inquisição. Então essa é a visão que eu carreguei durante muito tempo. De fato, circula muitos mal-entendidos sobre essa história. Galileu não foi morto, muito provavelmente não foi torturado. Isso ainda está em um certo debate, porque Galileu era muito idoso, e não era costume torturar pessoas idosas, né? A Inquisição não costumava torturar pessoas idosas. Há menções a ameaças de tortura para efeito de confissão, mas realmente não há nenhuma evidência de que Galileu tenha sido efetivamente torturado. Há ameaças de tortura, sim, por parte da Inquisição para efeitos de confissão, né? Para forçar uma confissão. Que é um tipo de tortura psicológica, no mínimo, né? Mas torturas do tipo, assim, daqueles aparelhos que a gente vê em filmes medievais, sobre história medieval e tal, realmente não parece ter acontecido. O que vai acontecer é que Galileu vai ser preso, né? E rapidamente a prisão dele vai ser convertida para a prisão domiciliar, que ele vai cumprir na sua própria residência, né? E vai morrer de fato em prisão domiciliar. Não é leve também, né? É muito melhor do que, talvez, né, muito melhor do que morrer e ser torturado, mas ainda é uma privação de liberdade tanto física quanto intelectual, porque ele vai ser proibido também de discutir as suas ideias. As ideias pelas quais ele foi condenado, né, vai ser proibido de escrever sobre elas. Ele vai escrever bastante, e esses escritos vão aparecer depois póstumamente, né? Mas é um grande empecilho à produção dele e à vida dele de uma forma geral, né? Então, eu acho que isso não deve ser relativizado assim de uma forma assim tão, é, é, sei lá, é, insolente. Talvez seja uma palavra forte demais, mas vocês entenderam a ideia. E essa história do Galileu ela só começou a mudar quando chegou às minhas mãos um livro de um autor espanhol que fazia uma análise dos documentos primários a respeito de Galileu e apresentava uma visão totalmente diferente. E aquilo me fez desconfiar que tudo que eu tinha aprendido e ouvido até então era, na verdade, uma construção histórico-ideológica com uma função muito bem definida, que era a função de demonstrar uma oposição entre ciência e religião. E aí, Isso também é fato, né? Historicamente, a gente, dentro do campo de estudos das relações entre ciência e religião, estuda-se, né, um período no século XIX,
e também início do 20, que é quando vai se consolidar a chamada tese do conflito, né? Vocês podem procurar isso depois aí no Google, geralmente chamado de conflict thesis, em inglês, né? Que é realmente uma retórica relacionada à profissionalização da ciência, né? E institucionalização da ciência em ambientes universitários seculares, que vai recorrer a esses casos, né? O caso Galileu, o caso de Hipátio de Alexandria, lá na Antiguidade, o caso de Darwin, né? Como casos ali que seriam representantes de um tema universal, eterno e necessário na história de que a ciência e a religião estariam em conflito, né? E de fato é uma produção assim retórica, estratégica, que deforma bastante os fatos, né? O que não significa que não tenha havido conflito entre essas coisas, mas não são conflitos nem eternos nem necessários e muitas vezes são mais complexos do que simplesmente ciência versus religião, né? Tem sempre muitos outros fatores políticos, pessoais, econômicos, intracientíficos e intrarreligiosos, com diversidade de diferentes posições religiosas e diferentes posições científicas também, né? Então vale realmente um estudo caso a caso, né? A partir desses documentos eu fui. Em vez de falar assim que ciência versus religião sempre foram ou amigas, ou, aliás, que ciência e religião sempre foram ou amigas, ou aliadas, ou antagonistas, né, inimigas, ou indiferentes. Não, tem que ver caso a caso. Tendo uma visão de conjunto um pouco mais ampla e Além de definir melhor os termos também, né? Ciência e religião são conceitos históricos que mudaram bastante ao longo do tempo também, né? um pouco menos preconceituosa, né? Então, é uma história em que existem muitos atores sociais ali envolvidos, muitos atores religiosos, no campo científico também, e muitos interesses, um contexto histórico. Então, aí que eu acabei concluindo que eu, assim como muitos, era vítima daquilo que é talvez um dos maiores males da história moderna, que é o anacronismo. Então aí, na verdade, existe um desafio de atingir o Galileu histórico, o Galileu de verdade, dentro do seu... Só um comentário. A história sempre foi anacrônica. Não vou dizer que sempre será, não, mas a história sempre foi anacrônica e a história moderna, se o que ele quer dizer com isso é a história mais recente, né, a historiografia, a produção de textos, pensamentos históricos mais recentes, né, se o que ele quer sugerir é que ela é mais anacrônica do que a história antigamente, isso é completamente falso, né? Não sei se é a ideia que ele quis passar, mas a história dos tempos de Eusébio de Cesareia, que escreve a história da igreja, a história dos tempos do cardeal Barônio, que vai escrever nos tempos de Galileu uma história dos séculos ali finais do que a gente chama depois de Idade Média, né, de que ele chamava de Idade das Trevas, por questão de haver poucos documentos possíveis de ser consultados, né, e por isso essa história estaria oculta, né, trevosa. Enfim, essas expressões históricas geralmente são muito. A própria tese do conflito, né, do século XIX, geralmente são muito mais anacrônicas, né, do que a história do século XIX em diante, né, que tende a se consolidar academicamente, estabelecer bases assim mais de critérios de objetivação, ter avaliação por pares, né, que é uma coisa que freia muito assim as idiosincrasias do julgamento de cada um. Então você permite ali, por meio da diversidade de pessoas envolvidas no debate que conhecem as fontes, de você balizar melhor a discussão, né? A história antigamente, a escrita da história antigamente era muito mais anacrônica do que hoje. contexto e separá-lo do Galileu construído pelo mito, inclusive pelo mito da própria história da ciência. Vocês estão prontos? Gostou desse trecho? Bom, então vamos agora até a última parte, eu acho, né? Acho que é a última parte. Então essa aqui foi a primeira que a gente viu, essa é a segunda, só que na verdade era a primeira, e tem essa aqui agora, né? O trecho a seguir foi retirado da segunda temporada da nossa Vamos série pular isso original aqui. Investigação Paralela. Através de o cardeal Bellarmino. Vocês estão prontos? O cardeal Bellarmino, ele notifica Galileu, através de um amigo comum dos dois, dizendo o seguinte, que Galileu
diante das suas obras, diante do que estava escrevendo, ele havia sido denunciado ao Santo Ofício. Quem denunciou Galileu? Diferente do que muitos historiadores supõem, muita gente acredita que são os jesuítas, por essa inveja, essa rixa, que teriam denunciado Galileu, e não foi. Quem denunciou Galileu, na verdade, foram 2 mestres, 2 matemáticos, 2 professores, que eram dominicanos. E os dominicanos, eles têm uma ligação muito grande, muito direta com o Tribunal da Inquisição. A primeira denúncia foi feita pelo frei Niccolo Lorini, que vai denunciar Galileu. Em particular, o frei Niccolo Lorini, ele vai até Roma, vai até a congregação do Santo Ofício e, em segredo, ele faz essa denúncia. Sem saber que o Lorini havia feito essa denúncia, vai até Roma outro dominicano, né, que era o padre Tommaso Catini. E o Tommaso Catini faz uma denúncia muito semelhante. Tanto o Lorini quanto o Catini não denunciaram Galileu por questões teológicas, porque mesmo quando Galileu falava de questões teológicas para se defender, e às vezes cometia algum equívoco, alguma imprecisão, os padres sabiam que não era esse o campo de ação do Galileu. O campo de ação do Galileu era científico. Então o que eles denunciaram? O ensino da hipótese copernicana como uma teoria científica mais do que embasada, etc. e tal. Coisa que não havia base científica para afirmar. Então, o que Na verdade, há essa divisão pressuposta aí de que eles não falavam de questões, não condenavam Galileu por questões teológicas, mas sim científicas, né? É um pouco imprecisa porque alguns argumentos sobre eles estão essas 2 figuras estão querendo questionar a realidade da afirmação do heliocentrismo, né? De que o heliocentrismo não descreve corretamente a realidade das coisas. E dentro desses argumentos anti-heliocêntricos estarão, sim, argumentos de que eles vão contra trechos contidos nas escrituras, a interpretação, a tradição e o magistério da Igreja Católica, né? Então essas coisas estão muito mais conectadas, muito mais imbricadas aí do que o apresentador aqui parece sugerir. acontece? Essa foi a denúncia. Então, quando Galileu é notificado pelo cardeal Roberto Bellarmino, vem uma instrução apenas, dizendo assim, você pode publicar suas obras com uma condição, com a condição de colocar no fim delas que elas são apenas uma hipótese e que permanece aberta à discussão. Mas o Galileu, ele tinha, né? Na verdade, o Galileu é proibido, sim, de defender a veracidade, a factualidade do modelo heliocêntrico. O Galileu ele não é proibido, tem uma sutileza aí, mas o Galileu não é proibido de ensinar a teoria heliocêntrica como um modelo matemático. Então, assim, as pessoas poderiam defender o uso do heliocentrismo como um modelo mais útil para cálculos matemáticos, mas isso não significa que ele fosse verdadeiro. O uso instrumental, que é esse uso que eu falei agora, do modelo heliocêntrico, não era de fato proibido. O que era proibido era uma afirmação de classe, digamos assim, ontológica, né, do modelo heliocêntrico. O modelo heliocêntrico não só era mais útil para cálculos matemáticos, mas que descrevia melhor a realidade das coisas, né? Isso foi sim proibido, né? O Galileu não poderia ensinar esse tipo de coisa, né? Por isso que vai incorrer ali e isso vai ser pensado depois no processo de Galileu de 1630 e uns quebrados, né? 32, 33. Né, esse ímpeto, né, de propor as ideias dele de maneira muito incisiva, né? E talvez isso tenha causado aí um certo ruído na situação. Só um minuto também, né? Graças a Deus pela ousadia e incisividade dos inovadores no campo da ciência, né? O fato de Galileu não ter provas concretas ou argumentos definitivos sobre a questão não deveria ser motivo para que ele ficasse calado publicamente, né? O debate científico realizado publicamente é a apresentação de novas ideias, a discussão dessas ideias, né? Então, a ideia de que Galileu fosse irresponsável ou excessivamente entusiasmado na apresentação de suas ideias
não me parece um julgamento muito razoável, né? É, Galileu tinha ideias, tinha argumentos muito bem sofisticados no campo matemático, empírico, filosófico, vai desenvolver inclusive argumentos teológicos que mereciam perfeitamente a presença no espaço público no debate de ideias, né? Mas o fato é que, do ponto de vista científico, consideradas as condições daquela época, Galileu estava se movendo por uma intuição e o cardeal Bellarmino por uma evidência. Então, do ponto de vista científico, quem estava agindo de modo metodologicamente mais científico era o cardeal Bellarmino. Isso aqui está completamente fora de discussão. O Galileu, a ideia de que Galileu agia por intuição é fazer muito pouco da argumentação que Galileu de fato apresentou a respeito da tese heliocêntrica, inclusive baseado em evidências empíricas, observações assim totalmente inovadoras, como por exemplo ele sofisticou a luneta, né, que era um instrumento que já existia, mas ele aumentou bastante a capacidade de magnificação, né, de ampliação de imagens que a luneta permitia, e usando a luneta para olhar para os astros, né, que era algo inédito, Galileu conseguiu verificar uma série de detalhes ali, como por exemplo luas em Júpiter, né? É, também há fases em Vênus, a topografia da Lua, né? A imperfeição do solo da Lua, digamos assim, várias coisas que é, ruíam, né? Ou pelo menos que contribuíam para uma crítica e uma reflexão profunda de teses ali aristotélico-ptolomaicas, né? Então, a ideia de que Galileu agisse por intuição e não cientificamente é completamente absurda. E a ideia de que Bellarmino era quem agia de forma mais científica, bom, se ao dizer isso ele quer dizer que Bellarmino estava com a maioria das pessoas do seu tempo no posicionamento acerca da controvérsia heliocentrismo-geocentrismo, aí é correto. Realmente, o geocentrismo ainda era majoritário, né? Mas isso o torna a forma de pensar e a atitude do Bellarmino mais científica? Não sei, né? Ele diz: você não pode ensinar como verdade aquilo que é uma hipótese. Então, neste ponto, naquele contexto, o cardeal Bellarmino acertou. Em 1616, o livro, né, o De Revolutionibus, de Copérnico, é incluso no Index Librorum Prohibitorum, né, no índice dos livros proibidos da Igreja. Esta santa congregação também aprendeu sobre a disseminação e aceitação por muitos da falsa doutrina pitagórica, totalmente contrária à sagrada escritura de que a Terra se move e o Sol é imóvel. O que também é ensinado em De Revolutionibus Orbium Coelestium, de Nicolau Copérnico, e por Em Jó, de Diego de Zúñiga. Portanto, para que esta opinião não se afaste ainda mais do prejuízo da verdade católica, a congregação decidiu que os livros de Nicolau Copérnico, De Revolutionibus, e Diego de Zúñiga, Em Jó, sejam suspensos até serem corrigidos. O índice dos livros proibidos não significa que aquilo que está ali sempre vai permanecer ali. Também não significa que o livro ele é herético. Não significa conter uma heresia, um erro de fé. Mas simplesmente pode ser que ele represente um perigo, então por um tempo é melhor que se recolha esse tipo de literatura. E é interessante que a nota, né, da Sagrada Congregação, né, a Sacra Congregatio Pro Index, né, a congregação do Index, eles não dizem que o De Revolutionibus contém heresias. Não aparece esse termo heresia. Só se diz que era um livro perigoso, né? Mas não que era herético. Há uma diferença entre ser herético e ser perigoso. Então, Galileu... Ok, mas a doutrina pitagórica, como aparece inclusive no documento, né, que era como alguns autores chamavam o heliocentrismo, né, que remetiam essa teoria a Pitágoras, por mais impreciso que isso seja, mas desde a antiguidade há realmente uma referência a Pitágoras como pai aí do heliocentrismo, né, como principal expressão da defesa do heliocentrismo. A gente não tem nenhum texto de Pitágoras e nem textos próximos dele que falem sobre isso, mas de qualquer forma, desde a antiguidade mesmo,
Essa era uma ideia comum de que Pitágoras defendia um modelo mais ou menos heliocêntrico, não necessariamente com o Sol no centro, mas o Sol próximo do centro. Nos tempos de Galileu, o heliocentrismo vai ser identificado a Pitágoras e a chamada doutrina pitagórica é considerada herética, formalmente herética, por diversas figuras dentro da tradição católica, né? Ele não deveria ensinar, ele não deveria propor isso de uma maneira inexata, né? E essa foi a questão. Gostou desse trecho? Dessa vez, Parece que acho que são só essas partes mesmo, pelo menos o que aparece para mim aqui na busca são só essas três partes. Então, assim, o tom geral, né, é um tom que reduz um pouco a gravidade do que a Inquisição fez com Galileu, né? Eles não entraram muito em detalhes, por exemplo, deixaram meio em suspenso se Galileu foi considerado herege ou não, o que não deve ficar em suspenso, porque Galileu foi sim, talvez na parte no completo deve ter, né? Mas a sentença contra Galileu, que vai ser redigida em 1633, traz a condenação da defesa do heliocentrismo como herética mesmo, né? Filosoficamente, no sentido de cientificamente, né? No sentido da filosofia natural, que era o estudo intelectual da natureza, né? O que a gente chamaria de ciência hoje, basicamente, e teologicamente, né? Então ela era, na verdade, um erro filosófico, no sentido científico, e uma heresia, né? No sentido mesmo de ir contra a verdade das Sagradas Escrituras, conforme lida por quem estava no poder na época na Igreja Católica para definir isso, né? É, mas enfim, então alguns comentários aí ao longo dessa exposição do Brasil Paralelo que podem ajudar aí talvez a pensar sobre esse tema, né? Como eu disse, tenho alguns vídeos aqui no canal sobre Galileu, e um deles mais completo é uma aula de um curso que eu ofereci aqui no canal, que está gratuito aí, pode ser feito a qualquer momento, chamar um mini curso, né, de mais ou menos acho que são 7 aulas de 1 hora cada, sobre as relações históricas entre ciência e religião, principalmente no período moderno, na Europa principalmente também, a partir ali dos tempos das reformas até o Darwin e o criacionismo hoje, né? Então, quem tiver interesse pode assistir aí, principalmente a aula 3, que é a aula sobre o caso Galileu, em que eu trago detalhes que acabaram, pelo menos não aparecem nesse trecho, né? Sobre essa questão e que podem ser interessantes para pensar sobre o tema. Beleza? Então é isso. Deixe seus comentários aí, o que vocês acharam, quem teve acesso ao documentário completo, o que achou, o que acha dessas abordagens do Brasil Paralelo, né? É, enfim, é isso. Espero que tenham gostado aí. Depois vão aí nas fontes. Eu vou deixar também na descrição bibliografia sobre o caso Galileu, de qualidade, assim, histórica, acadêmica, para vocês poderem também consultar e ler por conta própria e se aprofundarem no tema. E é isso. Muito obrigado, como sempre, por assistir e até o próximo.